Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tratamento ortodôntico, que é a minha especialidade. Eu sou especialista em ortodontia, ortodontista, então eu gosto muito de falar sobre esse assunto. No consultório, a gente recebe as crianças, eu particularmente, atendo casos de ortodontia a partir dos 5 anos de idade, tá? Então eu sugiro para vocês pais que levem os seus filhos a partir de 5 anos de idade para um acompanhamento ortodôntico. É claro que antes disso ele já passa com o dentista para fazer profilaxias, limpeza, aplicação de flúor a cada 6 meses para prevenção de cárie, né? Mas a parte ortodôntica, eu também faço essa parte, tá? A parte clínica de acompanhamento em crianças eu também faço. Tenho odontopediatra na minha equipe também para casos mais complexos que eu não faço, mas a gente sempre tem aqui na clínica os especialistas de cada área. Então, voltando um pouquinho para a ortodontia, eu gosto de avaliar o paciente criança a partir dos 5 anos de idade. Existem alguns problemas em ortodontia que nós conseguimos tratar a partir dos 5 anos de idade. Por isso que é essa idade que eu começo a tratar quando necessário. Antes disso, eu não gosto de começar, eu não começo o caso antes dos 5 anos de idade, porque a criança ela não tem maturidade, ela não entende por que ela vai precisar daquele tratamento. E muitas vezes a gente precisa da colaboração da criança. Ela não tem discernimento, ela não tem entendimento da situação. Então, a partir de 5 anos, é uma idade cronológica boa que a gente pode tentar pegar a partir dela para iniciar um tratamento ortodôntico, pelo próprio entendimento da criança em relação ao problema dela. Então, a partir dessa idade, existem alguns problemas que a gente já começa a tratar. Mordida cruzada anterior, aquela criança que morde assim, ó, tá? Isso a gente consegue tratar a partir de 5 anos. Mordida cruzada posterior, que é quando a arcada superior da criança ela é menor do que a arcada inferior. Então, em vez de ser como uma caixa e uma tampa, lá no posterior a parte de dentro entra para dentro e a parte inferior fica para fora. Isso é uma mordida cruzada posterior. E também mordida aberta anterior, que é quando a criança morde, principalmente quem chupa chupeta ou o dedo, e fica um buraco aqui na frente, né? Muitas vezes isso daí a criança necessita de um tratamento, inclusive aparelho ortodôntico, realmente para que largue o hábito e aquele dente comece a voltar ao normal, tá bom? Então tá, em adultos a gente existe também a possibilidade de tratar com tratamento ortodôntico. Tem pacientes que acham que tem limite de idade. Nossa, doutora, mas eu já tenho 50 anos, posso colocar um aparelho? Pode, claro, deve, né? Eu tenho hoje pacientes que estão, pacientes de mais idade que estão num processo de tratamento ortodôntico para reabilitação. Então, por exemplo, um paciente ele perdeu um dente há muitos anos e você pode perceber que quando você perde um dente, os dentes ao redor assim da arcada dentária, eles começam a se movimentar também em direção àquele espaço que abriu, né? Então é como se todo mundo tivesse junto. Um monte de gente numa sala, sai meia dúzia de pessoas, as pessoas se esparramam mais. Então a mesma coisa acontece com a arcada dentária. Naquele local onde o paciente perdeu um dente, aquele local, aquele espaço vai ser um pouquinho ocupado pelos outros dentes adjacentes. Então a arcada toda mexe, né? E daí o paciente um dia resolve colocar um dente naquele lugar onde ele perdeu. E daí, na verdade, não cabe mais um dente lá, porque o espaço foi um pouco fechado. Então a gente tem que colocar colocar um aparelho ortodôntico, um tratamento para devolver a inclinação correta para esses dentes, né? Enfim, fazer um tratamento todo para que ele consiga receber um dente implantado, por exemplo, ou uma prótese. Então não existe limite de idade para tratamento ortodôntico. A gente trata a partir dos 5 anos. Eu pego o caso a partir dos 5 anos e não tem limite para um tratamento ortodôntico. O que tem limite é se a gente vê que o paciente não tem higiene adequada. O que importa para mim não é a idade do paciente, são os exames que a gente pede. Então nós, como profissionais especialistas, a gente tem que analisar minuciosamente a documentação ortodôntica daquele paciente, analisar a radiografia e também clinicamente ver a condição bucal. O paciente precisa ter saúde bucal na gengiva, nos dentes e na base óssea, porque a movimentação ortodôntica é feita na base óssea. A gente vai movimentar os dentes dentro dessa base óssea. Se a gente tem problema no osso, a gente não pode movimentar dente, tá bom? Então a gente precisa se certificar de que o paciente tem saúde bucal. Por isso é tão importante que o paciente esteja com uma saúde bucal adequada antes de iniciar um tratamento ortodôntico. Não pode ter cárie, tem que ser feita uma bela limpeza, uma bela raspagem. A boca tem que estar limpa e sem prejuízo ósseo. Senão a gente não tem um resultado satisfatório de tratamento ortodôntico e muito pelo contrário. Quando mal indicado pode piorar
a boca do paciente. A gente pode piorar a saúde bucal do paciente quando a gente coloca um aparelho que naquele paciente não poderia ser colocado. Eu já cansei de ver pacientes perdendo dente porque tiveram um tratamento ortodôntico mal conduzido ou tiveram um tratamento ortodôntico numa fase que não poderiam ter, devido a N condições, principalmente quando a gente vê que o paciente tem perda óssea. A gente pode sim fazer um tratamento num paciente que tem perda óssea? Pode. Num paciente que tem tratamento periodontal, que é um problema em osso, em gengiva? Pode, mas ele tem que ser muito bem conduzido e minuciosamente controlado através de limpezas, raspagens e também radiografias, tá bom, gente? Você que tem um tratamento ortodôntico, que está com tratamento ortodôntico, que está com um aparelho fixo montado na sua boca, você tem que ir regularmente ao seu dentista, tá bom? Você não pode deixar de ir nas suas consultas, porque nós, como profissionais, a gente traça um planejamento e um plano de tratamento para você e uma previsão de tempo de tratamento. O seu dever nessa hora é ir ao dentista e o dever do dentista é fazer o melhor possível no seu trabalho aqui no consultório. Então a gente faz o trabalho no aparelho, o paciente vai embora, ele tem que ficar de 21 a 28 dias em casa e depois retornar com a gente. O período mínimo para os ajustes é de 21 dias, geralmente, né? 21 dias e período máximo 28 a 30 dias. Então, nesse período, o paciente deve sempre retornar com a gente. Ai, doutora, mas e agora? Se eu não puder ir em algum mês, né? Você me avisa, né? E sempre existem algumas peculiaridades. Doutora, o mês que vem eu vou estar viajando, eu não vou poder vir. Então, você já nos avisa com antecedência para aquela força que eu coloque no seu aparelho não prejudique durante esse tempo que você não vai vir. Eu planejo ver você a cada 30 dias, as consultas são periódicas, mais ou menos a cada 30 dias. A força que eu coloco no dente é para ser reavaliada daqui 30 dias. Então, às vezes, se eu tô puxando um dente para vir para um lugar, sei lá, um dente que tá mal posicionado, eu aplico uma força e eu sei que eu vou vê-lo daqui 30 dias de novo para eu ir reavaliando a condição desse dente, é a cada 30 dias que eu tenho que pôr. Se o paciente some, fica 2, 3 meses sem vir na consulta e não nos avisa, aquela força tá sendo aplicada no dente. E aí a força passa do ponto e aí aquele dente começa a ir para uma posição que a gente não quer. Então isso é efeito colateral, tá bom? Isso daí não é para acontecer. Quando você sabe que você vai passar um tempo sem ir ao dentista por algum motivo, alguma coisa específica, você já avisa antes pra gente poder controlar melhor essa força. Então você tem que fazer os ajustes mensalmente com o seu dentista regularmente, sem faltar das consultas, para que tudo ande conforme a gente planeja. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo da dentista pra vocês e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar, tá bom? Tenham uma ótima semana.